Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Talks da O Super sobre varejo, tecnologia e inovação em supermercados e atacados. Hoje a conversa é sobre um novo passo na digitalização do varejo alimentar, uma evolução que conecta a loja física, e-commerce e aplicativo em uma única experiência, o Super App. E para essa conversa, então, estamos aqui comigo hoje o Jefferson Harter, que é gerente de e-commerce e CRM do Grupo Coque, à frente de uma das maiores operações digitais do país. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. O Igor Mariano também, que é gerente de marketing da Bandeira Comprão, no Grupo Coque, que lidera as estratégias de comunicação e relacionamento com o cliente dentro desse novo ecossistema digital. Seja bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Nayara. E a Nayara Sebem, que é diretora de operações da Super, responsável por toda a visão e execução do produto. Seja bem-vinda também, Nayara. Obrigado e obrigado, Jefferson e Igor, por aceitar o convite da Super. Jefferson, vou começar perguntando para você então. O Grupo Coque já vinha crescendo com muita força, Uhum. né, no e-commerce, mas em novembro deu um passo muito importante com o Super App. Conta pra gente o que motivou essa evolução e qual que é o papel do Super App dentro dessa estratégia digital do Grupo Coque. Legal. Na verdade, começou numa conversa que nós tivemos lá na Expo Super em 2024. É, então, conversamos, Nayara apresentou o produto, as novidades, tinha um stand lá falando dos produtos 360, né? Na E com... época era o lançamento do 360, dos Isso, produtos interativos, né? Sim. isso, legal. E aí foi de encontro ao nosso planejamento estratégico, no qual que nós temos o PEC, que é planejamento estratégico, que norteia todas as ações para o crescimento. E aí a gente tínhamos uma ação lá que era integrar todos os canais digitais em um único aplicativo. Então, assim, nós entendemos na visão do cliente que não faz sentido o cliente ter vários aplicativos. Então, nós já tínhamos o aplicativo do Clube K, que é o nosso clube de benefícios, né, o nosso programa de benefícios. Nós tínhamos o aplicativo da DM Card, para o cliente fazer as consultas do cartão próprio. E nós gostaríamos de lançar também um aplicativo de compra. Então, imagina o cliente ter 3 aplicativos, né? Então, não facilitaria a vida dele. Então, essa conversa surgiu para a gente dar esse passo de digitalização, pensando em facilitar a vida do cliente, entregando um canal para ele onde ele conseguisse ver tudo de uma forma muito fácil. Então, conseguir olhar o cashback dele, olhar as ofertas do clube, que hoje é muito robusto dentro do Grupo Coque. Então, a gente tem um percentual de identificação muito grande, então a gente olha muito para o Clube K. E olhar também o cartão Coque, né, consultar as faturas e também comprar online. Então, assim, dentro desse projeto, o nosso objetivo sempre foi esse passo de digitalização para facilitar a vida do cliente. Nayara, e que o Super App ele representa em avanço, né, em termos do varejo alimentar? Uhum. O Super App, ele nasceu justamente com esse propósito que o Jefferson estava comentando, de unificar esses múltiplos serviços digitais que o supermercado precisa oferecer para o seu cliente, e cada um deles é uma empresa especialista nele que fornece esse serviço, né? E é muito difícil uma empresa criar uma expertise em todos esses serviços, né? Eu acho que hoje nem tem no mercado isso, nem existe, né? Mas ao mesmo tempo é difícil para o cliente, né, se achar com múltiplos canais, um para e-commerce, outro para clube, outro para o cartão, né? E também eu penso que é um desafio imenso para o marketing comunicar tudo isso, né, com múltiplos canais, múltiplas jornadas. Então, o Sim. Super App nasceu justamente para tratar essa dor e por isso a inovação dele. Igor, então, do ponto de vista de marketing que a Nayara colocou, né, e relacionamento com o cliente, o que o Super App trouxe de novo, né, para a forma com que o Coque se comunica relativamente aí com o seu cliente? Eu percebo que o Super App trouxe principalmente integração. Quando a gente tem um olhar de marketing para o cliente, a gente tem que se preocupar muito sobre como é essa jornada de compra. E nós estávamos com uma jornada de compra complexa e fragmentada, porque você tinha que ter um login separado para comprar no site, no e-commerce, um login separado para poder comprar pelo aplicativo na loja física. E como nós temos 2 formatos, né, temos o varejo e o atacado, que é o Supercoque e o Comprão, muitas vezes o cliente ficava confuso sobre qual caminho ele precisava fazer para conseguir fazer a compra com a gente. E
A partir do momento que a gente teve o Super App com todos os canais integrados em um único lugar, a jornada do cliente ficou mais clara. Então, ele consegue ter um relacionamento com a nossa marca muito mais coeso, muito mais prático, muito mais simples. Então, em termos de marketing, que tem que ter esse papel de olhar para o mercado e para o cliente, a gente percebeu que seria muito vantajoso para ele, né? Ele ia ter uma jornada mais simples e mais confortável, acho que essa é a palavra. E as mulheres geralmente é que dominam. É o maior número de clientes, é isso, as mulheres? Sim. Falando estatisticamente, normalmente as mulheres são as decisoras das compras no varejo alimentar, né? Mesmo quando elas não são as consumidoras do produto, elas são o que a gente chama de shopper, né? São as pessoas que tomam a decisão de compra. Então, é claro que existem diferentes cenários. A gente, por trabalhar no varejo alimentar, sabe que 100% do Brasil é nosso público-alvo. Todo mundo faz compra de supermercado em algum momento, mas é muito importante entender que, na maioria das casas brasileiras, as mulheres são as decisoras. E a gente agora não está mais só no campo do achismo, né, Jefferson? Uma das vantagens da digitalização e de trazer o Super App para compra de loja física é que a gente não precisa mais ficar imaginando quem será que é nosso público. A gente consegue dizer, olha, no dia tal, no horário tal, tantos por cento de pessoas que compraram eram mulheres da idade tal. E isso pode ser variado para diferentes cidades, diferentes momentos, no final de semana, nos setores, se a gente quiser olhar só para açougue, ou só para hortifruti, ou qualquer outro setor. Então, esses dados para o marketing são muito valiosos. Isso faz com que o marketing também, toda a rede possa criar estratégias para chegar nessas outras pessoas também, né? Outros públicos, digamos assim. Sim, e mais do que isso, a gente consegue também segmentar para fazer uma comunicação diferenciada para cada público. Legal. A forma de vender para um homem de 40 anos não é igual para de vender de uma mulher de 18 anos. São interesses diferentes, são dores diferentes e, como eu falei antes, jornadas de compras diferentes. Então, alguns públicos têm mais facilidade com tecnologia. Uma pessoa que é muito corrida e não tem tempo de fazer supermercado, talvez peça o e-commerce e pelo aplicativo faça a compra para receber em casa. Por outro lado, no atacado, no caso do Comprão, nós não temos a venda online, mas nós temos os comerciantes que precisam de preços mais baratos, terem uma agressividade de desconto maior para ter uma margem de lucro maior quando vai revender esse produto no negócio deles. Então, essa personalização, essa segmentação, em termos de marketing, de comunicação, é importantíssimo e realmente traz resultados muito melhores do que falar de forma massiva e genérica. Legal, Jefferson, na operação, quais foram os ganhos mais visíveis aí com a chegada do Super App no grupo? O bacana, como o Igor falou, é a gente ter essa jornada integrada 100%. Então, hoje, o cliente que compra online, a gente consegue entender o comportamento, o cliente que compra na loja física, a gente entende o comportamento. Então, mais do que saber quem são as pessoas, a gente consegue entender toda a jornada de compra dessas pessoas. Então, a gente sabe o que compra, com que frequência compra, sabe se compra na loja física e na loja online, sabe se compra só na loja online. Então, isso facilita muito. Quando a gente tem uma comunicação com esses clientes, a gente comunica de uma forma muito mais assertiva. Então, a gente consegue montar estratégias de marketing muito mais assertivas e a gente consegue entregar, consequentemente, uma experiência melhor para o cliente. Um dos pontos do aplicativo, o cliente, quando ele entra, ele tem as ofertas personalizadas. A exibição das ofertas são personalizadas para o consumo dele. Então, se eu entrar hoje no meu aplicativo, eu vou ver as ofertas que têm mais aderência com o meu perfil. Então, tudo isso eu vejo que acaba contribuindo muito, né? E principalmente, como eu falei, na parte de personalização, entender o perfil, e quando a gente vai fazer uma campanha de marketing, a gente consegue fazer essa campanha de uma forma muito mais direcionada. Então, isso faz total diferença. E mais eficaz também, né? Porque eu posso fazer a maior promoção de fraldas do planeta, uma coisa que ninguém nunca viu antes, mas se a pessoa não tem filhos, ela nunca vai converter. Então a gente acaba gastando verba, gastando energia, gastando tempo para falar com um público que não tem interesse, não tem aderência com aquele público. O Super App muda isso. E o legal é que essa integração ela foi do cliente, dos dados do cliente, das promoções, como o Jefferson comentou, mas também as notificações push que está centralizado lá no CRM deles. Eles fazem toda a inteligência por lá, criam as segmentações
e disparam, e isso vai para lá no Super App para o cliente. Então, essa integração foi uma integração muito grande também, né? Desde essa parte da comunicação até os dados, foi bem completinho. Quer dizer, o Super App, né, veio É para super. transformar, é super, veio para transformar, é uma revolução tecnológica mesmo, né? Queria que você diferenciasse, então, né, o Super App do Super com outros aplicativos, com outros Super Apps. Legal. O Super App, e por si só, ele já entrega valor por unificar tudo. Porém, na nossa visão, o que ele diferencia dos outros Super Apps que tem no mercado é que o nosso a gente construiu com a jornada do e-commerce realmente fazendo parte do aplicativo. O que a gente vê muito no mercado é eles colocando o e-commerce à parte. Ele tem um acesso dentro do aplicativo, tá? Às vezes embedado, incorporado ali, mas ele é à parte. Na prática, o que isso significa? O cliente, quando ele entra ali, ele tem que entrar na loja online. E lá ele tem um outro universo. Daí, se ele quer voltar para os benefícios do clube, para o cartão, ele tem que voltar, né? E aí quebra um pouco a jornada. No aplicativo, no Super App da O Super, essa jornada ela é integrada. O e-commerce faz parte do aplicativo. Então, quando o cliente está vendo o cashback lá nos benefícios, os produtos que ganham cashback, ali ele já pode comprar aquele produto. O carrinho está ali à disposição dele o tempo inteiro. Então, esse é o principal diferencial do Super App da O Super. Nayara, e se eu puder só complementar Com com uma certeza. coisa, eu acho que o desafio foi maior ainda por causa do cenário do nosso negócio. Porque aí, voltando no que eu falei de que nós temos o Supercoque, que é o varejo, e o Comprão, que é o atacado. O Supercoque faz venda de e-commerce e você recebe via delivery em casa. O Comprão não. Mas o Super App é uma solução para os dois negócios. Então, dentro do mesmo aplicativo, quem vai comprar no atacado, no Comprão, ele tem um aplicativo para receber o push, para receber essa oferta segmentada e comprar na loja física. Ao mesmo tempo, quem compra no Supercoque, ele tem o acesso para fazer tudo isso e ainda receber em casa, caso ele queira. Então, seria muito mais fácil, talvez, ter feito um e-commerce embedado, como a Nayara falou, mas não foi o caminho mais fácil que foi escolhido. É um aplicativo que tem o e-commerce nativo, se é que pode falar assim, né? Isso. Integrado, apesar da complexidade de ter duas bandeiras com perfis de compra diferentes, né? Legal. E só complementando, toda a jornada do aplicativo a gente já construiu pensando nisso, né? Sim. Então, o cliente que entra no Comprão, ele tem todos os benefícios, ele tem a jornada que até um pouco ele já tinha no aplicativo anterior, mas a gente melhorou muito a usabilidade com o Super. E quando a gente entra no Supercoque, então, por exemplo, com a localização do cliente, já aparece a loja que tem delivery mais próxima da casa dele. É a primeira que aparece, e já aparece qual que é a próxima entrega disponível para aquele endereço. Então já foi uma construção totalmente voltada para a jornada de cada cliente. A questão do cashback que a Nayara comentou, então isso é algo assim inovador que realmente é um diferencial. O cliente ele tem o cashback no carrinho dele do e-commerce, ele já consegue usar o cashback. Se ele tem um cupom de desconto de loja física, ele consegue usar no e-commerce também. Então realmente é uma unificação das jornadas pensando na experiência do cliente. Então, isso que é bem bacana. Não tem mais aquela separação na cabeça do cliente, né? Ah, loja física. Ah, preciso de um cupom para loja online agora, né? Porque eu, né, tô em casa, quebrei a perna, não consigo ir mais na Isso. loja física, né? Então, isso foi tirado, essa complexidade, né, da comunicação com o cliente, e agora o cupom é o cupom do COC, né, da marca, e ele usa no canal que é mais conveniente para ele no momento. Não tem como imaginar voltar alguns passos atrás, né? Como é que vocês, vendo, né, essa realidade que vocês vivem hoje, nossa, como evoluiu, tá muito à frente, né? Acho Sim. que é um passo super importante. Existe muita confusão na cabeça do cliente, Sim. né? Muitas vezes ele queria redefinir a senha do e-commerce, mas na verdade, quando a gente olhar, ele estava tentando mudar a senha do aplicativo, porque eram duas coisas separadas. Isso. Ou então ele queria ver a fatura do cartão, e aí ele falava, eu não estou conseguindo ver a fatura do cartão, mas ele estava tentando usar o CPF para poder usar o Clube K, que até então estava em outro aplicativo. Então, o cliente também não entendia muito bem por que não era a mesma coisa, por que eu estou tendo que entrar em 3 plataformas diferentes para resolver um problema com a mesma empresa, né? E isso acabou, né? Esse é um ponto que o Igor comentou, que eu recebia bastante reclamação no e-commerce do cliente não conseguindo fazer o login. Só que ele estava tentando fazer o No Clube login com o Com a usuário e senha do senha do clube. Clube K.
E hoje, se ele já tem um acesso no Clube K, mesmo que seja anterior ao projeto, ele vai entrar com usuário e senha dentro do e-commerce, ele vai conseguir logar. Tá integrado. Tudo Isso. integrado. Se ele faz uma nova conta no e-commerce, automaticamente ele já participa do Clube K, pode entrar no aplicativo. O cashback é o mesmo, o cupom é o mesmo. Isso. Imagina ter que saber esse cupom só vale para isso, mas não vale para aquilo. Era um nó, né, na cabeça do cliente. O cartão também, né, pode ser utilizado para comprar na loja física, mas também na online, né? Então tá tudo integrado Isso aí. 100%. Na verdade, são canais diferentes, mas a empresa é a mesma. Então, isso que a gente tenta buscar em termos de digitalização, né? Então, não é fazer um canal diferente, um canal que vai atender o cliente de uma forma diferente, é integrar os canais da loja física e potencializar os dois, né? Esse que é o objetivo com esse projeto. E como é que foi essa integração, essa migração para o Super App, né? Imagino que lançar esse Super App em uma operação do tamanho do Coque foi muito desafiador. Queria que você comentasse um pouquinho desse momento, né? Dessa transição. Além de desafiador, foi em tempo recorde, né, Nayara? Exatamente. Nós dividimos o projeto em 2 etapas. Primeiro, nós lançamos o e-commerce, foi em setembro, então foi em torno de 3 meses de projeto. Então, assim, de muitos projetos que eu já conduzi, acho que esse foi o mais rápido, por N motivos, né? Tanto da Legal, parte do Super quanto da nossa parte interna também. E nessa primeira etapa, a gente já fez todas as integrações com o clube. Então, fizemos primeiro o lançamento do e-commerce, totalmente integrado com o clube. Antes a gente não tinha integração nenhuma, oferta, cashback, não integrava nada. E logo na sequência a gente fez a virada do Super App 10 dias antes da Black Friday. Então, Nossa, e aí, porque a Black Friday também é um dos momentos em que, né, o e-commerce tem maior número de acessos, enfim, a venda online, né, gigantesca. E aí vem mais um desafio. Exatamente. Conta pra gente como é que foi esse processo de implantação. Ele falou que foi em tempo recorde. É só o Super mesmo para garantir isso, né? Foi em tempo recorde, horários também diferenciados para com certeza garantir essa qualidade, essa entrega para o Grupo Coque, Nayara. Tem uma mensagem que o Jefferson mandou pra gente às 8h40 da sexta-feira da Black Friday, dizendo que estava sendo uma Black Friday muito boa, com boa estabilidade. Eu printei ela e eu tenho ela como um troféu. Que legal. Que ótimo, que orgulho, né? Exato. Mas tudo isso também foi resultado dos 5 meses que antecederam aquele dia, né? Então, realmente foi desafiador. É uma grande quantidade de dados e uma grande quantidade de pontos de integração. Não é à toa que ainda não tinha sido feito, né, nesse nível de integração de dados. Então, eram o próprio sistema interno, depois o sistema do CRM, o sistema do cartão, e foi integrado para quase tudo, né, porque tudo ainda tem projetos, né, pela frente, mas foi um desafio grande por esse motivo dos dados. E um dos pontos que fez bastante diferença foi ter a infraestrutura necessária para isso, que garantisse essa escalabilidade, né? E o bom funcionamento com grandes picos. Então, a estrutura ela precisava crescer automaticamente. Então, quando viesse o pico da Black Friday, aquilo tudo precisaria estar pronto para funcionar. Né? Então, toda essa estrutura, uma parte a gente já tinha e a outra parte a gente construiu, né, já próprio para esse projeto do Super App, para Black Friday, para todo esse momento. Você comentou no off que vocês fizeram essa migração em horários diferentes, né? E também pessoas, enquanto faziam essa migração, tinha gente comprando já ali, que maravilha, e funcionando. A pessoa até esperou e voltou a comprar depois da migração. Comenta um pouquinho, que eu acho que é bem legal essa parte também, né? Sim, a migração do e-commerce foi feito ali entre meia-noite e 2h, né? E realmente, assim, o Jefferson tinha razão de fazer nesse horário, porque as pessoas compram até além das 23 horas, né? Então, foi feito nesse horário e tinha pessoas comprando naquele momento. Então, para fazer compras, olha a facilidade. O pessoal entende o que a gente tá Madrugada, falando, né? loja fechada. De madrugada, loja fechada, eu tô simplesmente enchendo meu carrinho. tá sem sono. Vou fazer as compras. Isso é magnífico, né? Tinha uma pessoa que ela tava lá enchendo o carrinho E vocês acompanhando. E eu ficava lá olhando, porque na plataforma Super tem um módulo onde é possível ver os carrinhos sendo enchidos, dá para ver tudo visualmente. Assim como você entra numa loja física e vê o movimento, também dá para entrar lá e ver o movimento, Que né, em legal, tempo real da loja online. Então,
ela estava lá enchendo o carrinho, a gente precisou tirar uns minutinhos fora para recarregar uma questão lá no servidor. E quando voltou, eu fui lá conferir para ver se ela estava continuando a comprar e ela finalizou o pedido. Nossa, que legal. Deu certo. Legal. Aí foi a prova que realmente nessa migração funcionou, deu certo. Acho que dá uma aliviada, assim, né, Nayara? O dever cumprido. Exatamente. Que E, legal. e falando da migração, assim, só contando um pouquinho também foi engraçado, porque tinha grande expectativa quando você vira um site, assim, são todas as equipes envolvidas, né? Então tem envolvimento da Usuper, nossa TI, o time de e-commerce, Uhum. então bastante gente acompanhando, os parceiros do CRM também, né, da Sim. Mercafaz. Então, assim, tinha um momento que tinha, sei lá, 15 pessoas, 20 pessoas na sala, seguimos o plano de migração, acho que deu ali 30 minutos, 1 hora, migrou, estava tudo certo, fizemos os testes, funcionou tudo bem, deu certo. Deu É isso certo. mesmo? A gente até Funcionou, parecia que né? tinha que ficar mais um pouco lá, né? Isso, Porque não não tava tem, pronto. não tem nenhuma emoção, né? Não tem nada que deu. Então, assim, acho que o planejamento foi muito bem executado, né? Então, acho que de ambos os lados, assim, bastante teste a gente fez, cara, não é à toa que a gente faz o projeto em 3 meses, tem bastante trabalho dos dois lados, né? Então, acho que isso foi um troféu, essa migração tranquila, né? Sem percalço, sem problema de integração, né? Sem maiores complexidades. E qual que é a representatividade hoje do e-commerce em termos de orçamento do Supercoque? O e-commerce hoje, assim, isso é de forma geral dentro do setor supermercadista, ele tem uma representatividade muito baixa, até porque a loja física é muito mais acelerada e o e-commerce de supermercado surgiu há muito pouco tempo, principalmente na pandemia, né? Então, assim, a gente tem, vamos falar em representatividade da loja, a gente fala de 2%, 2,5% da bandeira que está inserido o e-commerce, e quando a gente fala da loja física, tem loja que chega a representar 8% o e-commerce. Então, assim, é um canal que ele é recente, mas ele vem se desenvolvendo com bastante velocidade e a gente está bem atento a isso, né? O que a gente cuida bastante é de desenvolver com qualidade e também com custo compatível, né, para a companhia, para crescer de forma sustentável, né? E a venda online, ela está disponível em todas as lojas do grupo? Hoje nós temos, hoje a venda online está na bandeira do varejo, que é o Supercoque. Das 28 lojas que nós temos hoje, 10 têm a venda online. E essas 10 lojas atendem 15 cidades. Então são centros onde tem a equipe dedicada para fazer a separação, e nós atendemos através do e-commerce próprio, com a Super, e também através do iFood, né? Então nós temos essas duas É modalidades. porque também vai além de só as lojas, né? Se uma cidade tem 3, 4 lojas e uma delas faz delivery, né? Sim. Então o e-commerce passa a estar disponível em toda a cidade, mesmo que apenas uma loja seja um centro de distribuição. E eu queria complementar o que o Jefferson falou, porque eu acho que além da venda que o próprio e-commerce faz, o e-commerce é um posicionamento, uma estratégia do Grupo Coque para mostrar omnicanalidade, né? Que hoje é o que o nosso shopper busca. Ele busca que o ponto de venda esteja disponível o tempo todo, em todos os lugares, da forma que for mais conveniente para ele. Seja através do aplicativo terceiro, como o iFood, através do site próprio, através do nosso site, através do aplicativo, através da loja física, claro. Então, quando o cliente sabe que o Grupo Coque, com as suas duas bandeiras, está disponível em todos os canais que ele precisa, mesmo que uma loja não tenha o e-commerce ou que a venda, como o Jefferson falou, não seja uma porcentagem estrondosa, né? Isso contribui de forma indireta para a venda da loja física também, de saber que aquele negócio, ele é o mesmo negócio que eu compro online quando eu precisar, mesmo que eu faça a compra online uma vez por mês e presencial nas outras 3. E o que vocês perceberam, já conseguiram observar do comportamento do cliente depois do lançamento do Super App? O que a gente percebeu, assim, foi uma aderência muito grande ao Super App. Então, assim, foi lançado ali em meados de novembro. A gente está falando de mais de 300 mil acessos ao app que a gente teve em 45 dias. Então, muito cliente já fez o login no app. E quando a gente fala de e-commerce, é muito bacana, assim, eu tinha o número já tinha ouvido benchmarks, né, de 40% de compras no aplicativo. Achava um número extremamente alto, né? E a gente lançou o Super App, em 10 dias nós tivemos na Black Friday 40% dos pedidos pelo aplicativo. Então isso mostrou que realmente a estratégia que a gente montou, o que a gente buscava em termos de experiência para o cliente deu certo.
Então, assim, nem nas melhores estimativas que eu pudesse fazer, eu imaginaria 40% de compras da Black Friday vindas pelo aplicativo em tão pouco tempo, né? Entregando estabilidade, entregando consistência, né? Então isso foi muito, muito bacana E mesmo. tem mais um mérito, né? Para você ter alguns dos benefícios do Clube K, você não é obrigado a ter o aplicativo. Você pode usar, por exemplo, o seu CPF e ter o desconto mesmo sem ter o aplicativo instalado. Então, quando o cliente opta por ter o aplicativo, é porque ele realmente vê valor naquilo, não porque ele é obrigado a ter. Ele não tem que entrar no aplicativo hoje e ativar uma oferta. Não faz parte da nossa estratégia, por mais que a Super ofereça também esse tipo de serviço, né? Mas quando ele vai lá e baixa, ele faz a compra online, ele ativa o cashback, ele olha o encarte, ele rola para ver as ofertas segmentadas, tudo isso mostra que ele está vendo valor naquilo porque ele quer, porque ele acha que é interessante, porque aquilo agrega, e não porque ele é obrigado a ter o aplicativo para ter desconto. Vai muito além, né? Uhum. O ativar ofertas, ele é justamente isso, né? E eu já vi alguns comentários em alguns aplicativos, assim, né, do mercado, que daí o cliente, ele reclama dele ser obrigado, né, a ativar. E no fim, eu acho uma estratégia muito mais natural e essa questão do cliente querer ver as ofertas é tão natural, né, no mercado hoje, que realmente eu acho que vocês acertaram em cheio nessa estratégia. E qual que é a diferença em ter uma plataforma exclusiva para supermercados, né, frente às genéricas, por exemplo? Aham. Hoje, o principal diferencial é porque o e-commerce de supermercado tem características muito diferentes dos outros segmentos. Então, o mix de produtos é imenso comparado a outros segmentos, né? Então, só isso já dá um desafio, já tem um desafio muito grande. É trabalhado com produtos perecíveis, com produtos com data de validade próxima, então gerir tudo isso é desafiador, né? Esses produtos também que vencem, que se deterioram, também refletem no estoque, né? No dia a dia. Então, manter um estoque atualizado também no supermercado é desafiador. Então, tudo isso impacta em funcionalidades, em soluções que são específicas para o varejo alimentar. Então, isso eu vejo uma das importâncias, né, de focar em algo que é especialista para entregar esses detalhes que fazem diferença depois lá para o consumidor final. E olhando como plataforma SaaS, o lançamento aí do Super App, né, do Coque, representa para o mercado supermercadista como um todo, Nayara. Uhum. O principal impacto, né, para o mercado nacional é que tudo que foi construído com o Coque hoje é possível replicar em outros supermercados. Então, algo que parecia impossível antes, né? E realmente foi desafiador integrar tudo isso, né? Estavam à frente também e viram quanto é desafiador abrir, às vezes, cada ponto de integração de uma forma que entregue uma melhor performance, né? E cada um desses detalhes foi uma conquista, e agora, com isso pronto, é possível replicar para outros mercados. Então, a gente acredita que, assim como a gente lançou os produtos interativos lá atrás, que também é uma exclusividade da Super, o Super App ele também vai entregar algo que vai fazer com que acelere o mercado digital dos supermercados, do varejo alimentar. E qual que é a projeção do Coque, né, em termos de e-commerce para os próximos 5 anos, podemos Uhum. dizer assim, pensando lá na frente? Legal. Assim, primeiro acho que o Super App e toda essa migração foi um passo fundamental. Então, assim, em termos de digitalização, nós demos um salto, né? E quando a gente fala de Super App, mais do que a Nayara falou, ele é um aplicativo, além de ser voltado para supermercado, ele é voltado para o celular. Então, ele é um aplicativo que foi pensado para o celular. Hoje a gente tem uma versão mobile muito bem estruturada dentro da Super, mas ele é uma versão mobile, ele é uma tela de computador que se adapta ao celular. Então, não foi pensado para o celular, que é o que a maioria dos sites hoje operam, né? Então, quando a gente tem um aplicativo, é algo que foi pensado para dar uma experiência boa para o cliente. E mais do que isso, é um aplicativo de supermercado que foi pensado a dar uma boa experiência para o cliente. Então, acho que esse ponto foi muito interessante. A questão de todas as integrações, da gente integrar com o CRM, eu vejo que foi uma base assim muito sólida que a gente montou, porque agora a gente tem todos os dados do cliente, a gente consegue comunicar com eles de uma forma muito mais assertiva, de uma forma muito mais barata até, porque hoje o push não tem custo, né? Então, assim, a gente tem um cenário que a mídia é cada vez com um custo cada vez maior também, né? Então, assim, eu vejo que a base a gente fez,
né? Então, e a gente tem muito para evoluir ainda. Então, o Coque abre muita loja por ano, né? E todas as lojas que abrem de Super Coque, a gente tem a avaliação da praça, se faz sentido colocar e-commerce, se faz sentido colocar o clique e retira, né? Então, essa avaliação vai continuar sendo feita. E evolução, a gente tem muito para evoluir ainda. Por mais que a gente dê esse passo, ele é muito mais no sentido de construir uma base, mas a gente tem ciência que a gente tem muito para melhorar. O setor de e-commerce e supermercado tem muito para evoluir ainda. É O que verdade. cada um de vocês acredita, então, que ainda vai mudar em relação entre o supermercado e o cliente digital, vendo, né, essa, como você falou, essa super experiência, né, essa evolução com o Super App, já foi uma evolução muito grande. O que vocês acreditam que precisa melhorar ainda, que vai mudar em relação ao supermercado e o cliente? Começa? Quem começa? Vamos lá, Tá. minha primeira crença falando para esse projeto específico, eu acredito que o Super App vai ser um projeto em constante evolução. Ele nunca vai estar pronto, porque novas soluções, novas ferramentas, novos projetos, agora tem uma plataforma que está disponível para crescer e se adaptar para as direções que o negócio vai seguir. Então, essa é a minha crença quando eu olho para esse projeto específico. E quando eu olho para o mercado, para o cliente vai sempre buscar praticidade, rapidez, agilidade, simplicidade. Então, é isso que o digital oferece. Na maioria dos canais digitais, a maioria das soluções digitais que nós temos hoje, de diferentes mercados, não só do varejo alimentar, a grande contrapartida é que você ganha praticidade. É mais fácil quando você tem uma digitalização do negócio. E o cliente está cada vez mais digital em diferentes frentes, então é claro que isso também acontece no supermercado. A digitalização vai acontecer dos dois jeitos, o ponto de venda se tornando mais digital e, ao mesmo tempo, o ponto de venda indo para fora do local físico, para a casa do cliente, para o celular do cliente. Eu acredito que esse também é um caminho. Em termos de estratégia de marketing, aí puxando um pouco meu peixe, tem duas coisas que o projeto do Super App contribui muito para a estratégia. A primeira é a fidelização, porque a partir do momento que o cliente está cadastrado no CRM, tem o aplicativo baixado no celular, acessa o site e ele está integrado com esse meu sistema, ele está facilmente acessível pelo time de marketing, para eu poder mandar um push, para eu colocar um banner, para eu poder fazer uma propaganda diretamente com ele através de um canal proprietário, né? E a personalização, que só se fala sobre isso no varejo hoje em dia, Hiperpersonalização. hiperpersonalização em termos de IA, de mensageria, de ofertas, de produtos, de descontos e vantagens realmente relevantes para cada consumidor. Eu imagino que para o marketing, em pouco tempo, não vai ser mais possível fazer propaganda, fazer comunicação, fazer estratégia de mercado sem personalização. O cliente não quer mais a comunicação genérica. Então, o Super App é a base para os próximos 5, 10, 20 anos do marketing. Nayara. Legal. Legal. E eu concordo com o Igor nessa parte da hiperpersonalização dos dados para entregar algo mais inteligente, de uma forma mais inteligente para o consumidor. E puxando mais para a parte técnica, eu acredito que a gente que para os próximos anos vai se dado saltos nessa parte de integrações. Acho que cada vez mais as empresas vão ver que a integração ela é importante e que precisa dar uma atenção para fazer isso de uma forma boa. E aquele discurso, não, vamos fazer dessa forma porque é mais barato ou porque é mais... funciona assim, né? Tipo, vamos embedar que funciona, né? Mas está entregando uma melhor experiência. Então, eu acho que agora, com esse projeto, se prova que dá para fazer, né? Então, eu acho que isso vai mudar daqui para frente, sabe? As pessoas, Essa não, visão. é possível fazer, não é porque não foi feito que não dá para fazer. Certo, legal. Queria, para a gente fechar, assim, ouvir de vocês um insight para quem está liderando projetos, né, desse porte, né, projetos digitais no varejo. Qual que foi o maior aprendizado de vocês nessa jornada com o Super App? Legal. Eu acho que o principal ponto é muito o que a Nayara trouxe, que é possível fazer diferente. Então, a gente sentia essa necessidade de simplificar para o cliente, mas simplificar também para nós, porque nós tínhamos diversos sistemas que conversavam entre si e que geravam uma complexidade extrema. E muitas vezes, assim, quanto maior a empresa, às vezes você vai agregando muitos sistemas, vai criando uma complexidade muito grande, talvez nem perceba, né? Então, a dica que eu dou é tentar simplificar ao máximo,
né? Sempre, obviamente, pensando na visão do cliente, né? Sempre pensar de trás para frente, né? Pensar do cliente para a empresa, mas também pensar na estrutura da empresa, né? Então a gente ter no momento que você vê que é muito complexo, que você não consegue mal explicar como funciona, tem algo errado, né? Então, assim, tentar fazer uma estrutura da forma mais simples, o básico bem feito, a gente fala muito isso no COC, né? A gente fala muito isso no varejo alimentar. Então, um básico muito bem feito e que atenda o cliente. Então, Que funcione. e que funcione, isso. E que não gere complexidade, porque o nosso negócio é comprar e vender. Nosso negócio não é ficar cuidando de integração e de tecnologia. Então, acho que nessa linha aí que eu daria uma dica. Eu acho que o aprendizado sobre um projeto desse porte também é não olhar somente para o projeto e para o desenvolvimento em si, mas também olhar para o back-office, olhar para as áreas que são impactadas por eles e como elas vão começar a mudar a rotina de trabalho a partir de um projeto que integra diferentes áreas, né? Nós tivemos uma mudança, inclusive, estrutural na organização da equipe, à medida que o projeto foi avançando, a gente percebeu que equipes que estavam separadas em áreas diferentes do negócio, respondendo até para outras diretorias, não faria mais sentido estar em diretorias diferentes a partir do momento que o aplicativo seria um só. Então, dar esse passo para trás e olhar além da tecnologia, além da programação, da integração do aplicativo em si, aqui dentro do escritório, o que vai ser impactado por esse novo projeto? E reorganizar a empresa para estar preparada para essa mudança também foi muito importante para a transição ter sido tão tranquila e tão pacífica, sem nenhum embate entre equipes, sem sobreposições de funções, sem dúvidas de a quem recorrer quando alguma coisa sai do ar. Ficou tudo muito claro por causa desse trabalho que foi feito dentro de casa também. E o suporte do Super, toda a diferença. Claro, acho que a Nayara vai saber falar melhor do que ninguém, mas mas trabalho constante, né? Mas deixa eu complementar, porque assim, a Nayara falando do suporte dela pode ser tendencioso, então deixa eu puxar um pouco, assim, foi realmente um trabalho intenso, né, de ambas as equipes, mas assim, acho que o grande diferencial da Super, além da tecnologia, foi esse contato, assim, não é só da Nayara, né, a Nayara à frente, apesar de ser uma diretora, estava à frente, estava em todas as reuniões, né, participando, acho que isso foi um diferencial, mas a equipe toda da Super. Então, uma equipe extremamente competente, de resposta rápida, de envolvimento. Então, mais uma dica, né? Escolher o parceiro certo também, eu acho que é um diferencial bastante grande e a Super com certeza nos atendeu Isso. muito bem. E se eu puder complementar, inclusive, um parceiro que entende a dor e os desafios de diferentes áreas, né? Porque o Super fez reuniões com o time de e-commerce, com o time de CRM, com o time de marketing, com o time de TI, com os diretores e conseguiu explicar o projeto e quais seriam os ganhos do projeto em diferentes fóruns, falando sobre o que interessava cada uma das áreas nos seus objetivos, né? Então, acho que todo mundo ficou muito tranquilo, muito seguro de trabalhar com um parceiro que estava olhando para todos os lados, todos os impactados pelo projeto. Isso é o Super, Nayara. E a recíproca é verdadeira, inclusive, né? O verdadeiro da paranaense. Mas algo que eu fiquei muito impressionada trabalhando com o Grupo COC é justamente o que o Mariano estava falando antes, né? Que os times se reorganizaram e funcionou tudo muito bem. E a gente percebeu o quanto eles são focados no que precisa ser feito e aonde eles precisam chegar. E isso fez toda a diferença para entregar nesses 5 meses tudo e para também estar tudo pronto. Então, até muitas vezes durante o projeto, eu falava para o pessoal lá dentro da equipe, né? Olha só como eles reagiram a essa situação, porque deu várias coisas erradas e a gente teve que Faz achar planos B ali no meio, né? Então, tudo isso a gente percebia o quanto eles eram focados onde tinha que chegar, o que de pior pode acontecer, quais são as opções, assim, uma decisão muito focada onde a gente precisava chegar no final das contas. Então, também fez toda a diferença vocês serem o parceiro para entregar esse projeto. A parceria que deu certo. É isso, né? Isso aí. A gente quer agradecer muito ao Jefferson, ao Igor, Nayara. Obrigada por essa troca de experiências aqui. Com certeza, muitas ideias, muitos insights para quem está acompanhando e está nessa linha também e quer sempre crescer no mercado digital, que é um caminho sem volta. Obrigada pela participação de todos e vem aí novos episódios do Super Talks. Fique ligado. Até mais!